Nós vamos continuar a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Hoje nós vamos receber o Santiago Belisário. Ele é candidato a prefeito pelo Partido Unidade Popular Socialismo, P. Ele já esteve conosco no projeto Gestão Teresina, mas como pré-candidato, agora ele é candidato. O partido fez convenção, nós mostramos aqui inclusive, e ele está aqui, como todos os outros candidatos, com um tempo de 25 minutos para a gente conversar sobre vários assuntos. E eu queria, o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, muito obrigado pela participação, prazer revê-lo, tê-lo novamente aqui no Jornal Dia News. A gente que agradece o convite, inclusive parabenizar, né, o Dia por possibilitar esse debate. A gente sabe que o processo eleitoral ele não é um processo igual, né? Pelo contrário, tem muitas desigualdades que marcam a disputa eleitoral. Então, estar aqui com a possibilidade de apresentar o nosso programa, conversar sobre os problemas da cidade, é fundamental para, de fato, avançar num processo mais democrático, né? E desmentir que existe programa A ou programa B, que existe uma polaridade na disputa eleitoral, que, na verdade, existem, sim, outros programas, outras alternativas, com a centralidade e um compromisso maior com o povo teresinense. Candidato, só falou num tema interessante e é muito discutido, eu queria começar por ele. Nós temos muitos projetos de reforma do Código Eleitoral e que o objetivo é, segundo os parlamentares, senadores, enfim, deputados, diminuir esse grande número de partidos. E aí, por conta disso, quando se fala da distribuição de recursos com base na representação, o tempo de TV também, aí a gente tem uma disparidade absurda, né? Você tem partidos como MDB, PT, PSD, aí você vai comparar o P, vai comparar o PSTU, PSOL, quer dizer, é um abismo muito grande. Você acha que essa é a forma de chegar a um cenário com partidos fortes? Acho que a primeira contradição é essa da cláusula de barreira, né? Porque se a gente está falando de espírito democrático, de alargamento da democracia, como é que se você pode impedir, né, de o povo organizado, né, cumprindo o que a legislação coloca? Porque eles alegam a questão das siglas de legenda, né? Pois é, aí como é que você pode impedir que as pessoas estejam... A possibilidade que é garantida pela Constituição de estarem organizadas a partir de um partido político, né? E aí você cria um conjunto de regras que permite, né, que você... É muito difícil, inclusive a UP foi a único partido a conseguir o seu processo de registro, né, após, né, a reformulação das regras eleitorais. É um processo muito difícil. Quer dizer, da quantidade de partidos que tem lá, o nosso querido Pedro Laurentino está aqui, da quantidade de partidos que tem lá, o UP foi o único que conseguiu. Os outros estão lá ainda hoje e a possibilidade é mínima de conseguir lá. Agora está complicado, né? Até o ex-presidente da República, no mesmo período, também estava tentando, com todo o recurso que tinha, né, à disposição, fazer a construção e não conseguiu, né? Porque é um processo muito difícil. Mas é isso, aí a UP nasce depois dessas regras, mas aí a gente sofre com elas, né? Porque aí a gente não... Como é que você pode exigir que um partido novo como a Unidade Popular tenha uma representação se a gente, né, nasceu depois da legislação? Então a gente não tem deputado federal, não temos senador, então como é que essa regra pode servir para a gente se a gente nasceu, né, após essa questão? E aí a gente não tem fundo partidário, né? O que a gente é 300 vezes menor que a UP recebe do fundo eleitoral para essa disputa, né? Municipal. Então, partidos, por exemplo, como o PL, sozinho, né, vai ter aí quase 1 bilhão para as disputas eleitorais que o partido vai travar ao longo do país, né? E nós temos 300%, um valor menor, né, do que esse. Aí, sem tempo, né, obrigatório, né, na TV, na rádio, né, eleitoral. Então, isso dificulta muito que a gente consiga, de fato, a partir desses instrumentos que já são previstos pela lei, consiga discutir com o nosso povo, né, de forma com condições mais iguais, né? Na visão da UP, o processo ele concentra ainda mais, ao invés de dar condições de igualdade, ele concentra ainda mais, não só o poder, tempo de TV, como recurso na mão dos partidos tradicionais. Sem sombra de dúvida, né? O que os números e
quando a gente para analisar hoje as regras eleitorais, elas vão exatamente para esse caminho, né, de conseguir matar os partidos pequenos, conseguir concentrar o poder político, a intervenção política nos partidos hoje, que já são consolidados no cenário nacional. E aí a gente fica refém dessa lógica, né? Porque ao mesmo tempo se tem esse discurso de que o povo é burro, que o povo não sabe votar, quando essa não é a verdade, mas quando o povo está cansado, né? Inclusive tivemos esse momento, por exemplo, inclusive da eleição do atual prefeito, esse momento de o Teresinense estar muito cansado, querendo um outro caminho para a cidade, mas aí o que se configura como possibilidade no cenário político é o mais o mesmo dessas legendas partidárias que há muito tempo não tem um compromisso de fato em trazer para o centro do debate político aquilo que é fundamental para o nosso povo. Então, a gente é cobrado a participar do processo eleitoral, a votar, né, o voto como a experiência máxima da experiência democrática, e não só uma porta de entrada, mas a gente não tem um poder de decisão. Então, até plebiscitos, né, que é uma possibilidade, né, de consultar o povo nas decisões, é muito pouco utilizado. Os próprios conselhos, né, que pensam, né, reúnem a população para pensar saúde, educação, transporte, são conselhos meramente ilustrativos, sem poder de deliberação nenhum. Então, assim, nos é chamado a votar, mas não é nos dar a possibilidade, de fato, de decidir sobre o sumo da cidade, né? Até no orçamento mesmo popular, né, que é 1%, né, do orçamento da cidade destinado para o orçamento popular, aí coloca, né, as comunidades com um orçamento reduzido para ficar brigando por obras que são estruturantes e fundamentais para aquela comunidade, né? Então, para você ver, você pega o mínimo, finge que é democrático, finge que a comunidade está decidindo, mas, né, não decide sobre todo do orçamento, né? O que é fundamental hoje para o município, na saúde, na educação, e os conselhos que poderiam cumprir esse papel não conseguem porque são minados, né? São feitos para não funcionar, são feitos para não se reunir, não permitir que o povo consiga pautar a cidade que precisa. Candidato, o senhor é historiador? Informação. Informação, estudante de história. Pedro Valentino também é um conhecedor profundo. O senhor falou em plebiscito, eu lembrei, assistindo uma entrevista, não lembro agora exatamente quem era o historiador, mas o historiador falando sobre a forma como foi instalada a República no Brasil, foi completamente arbitrária, quer dizer, não houve participação popular. Aliás, não houve participação popular no Império, quando foi declarada a independência, não houve participação popular na República, né? Não houve participação popular, quer dizer, na história da República você tem inclusive uma questão de disputa por uma mulher envolvendo a Marechal Deodoro, enfim. Aí o historiador levantou uma questão interessante. Ele disse, olha, quando proclamaram a República, disseram o seguinte, olha, em breve nós vamos fazer um plebiscito para a população aí decidir que regime quer, se monarquia, foi feito 100 anos, 150 anos depois. Quer dizer, a própria história do país é uma história que mostra que não há... Você olha a imagem da independência do Brasil sem população. Você vê a República sem povo, quer dizer, essa é uma realidade. Aí, baseado nisso, eu pergunto ao senhor, qual é a estratégia, na sua concepção, na concepção da UPI, qual é a estratégia para conseguir, diante das armas que se conta, diante do que se tem, para conseguir um espaço de fala, para conseguir enfrentar esses partidos que têm que têm estruturas enormes, são estruturas assim, que, como o senhor acabou de falar, não dá nem para comparar, não dá para comparar em termos de recursos, tempo de TV, em termos de estrutura. Como é que faz? Acho que primeiro essa reafirmação, né, de que a UP nasceu exatamente por a gente sentir, né, a necessidade na conjuntura que a gente vivia de ter uma ferramenta que de fato cumpra com esse papel de organizar o nosso povo, né? A gente é escancarado que hoje a gente olha para o cenário político nacional e vê que os partidos que aí estão representam interesses próprios, né? Interesses hoje de uma elite empresarial nacional e internacional, e o povo, né, que precisa fundamentalmente da presença do Estado não consegue ter as políticas públicas que são fundamentais hoje para garantir uma qualidade de vida para o nosso povo. Então, e a gente chama até esse processo de luta eleitoral, porque a gente sabe que é um processo que é marcado por profundas desigualdades, mas que, para a gente, ele precisa cumprir com esse papel fundamental de conseguir fortalecer a nossa organização enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente só consegue, de fato, intervir de forma mais decisiva na conjuntura
mudando a correlação de forças. Hoje a correlação de forças está do lado desses partidos, né, e que concentram o poder político, que concentram o poder econômico, e a gente só consegue fazer frente e exigir, por exemplo, imagina, o que é que a gente pode fazer para impedir que a GESPISA seja privatizada, né? A gente não está hoje à frente da gestão do Estado. O que a gente pode fazer é uma grande pressão, enquanto população, que entende que a privatização ela é péssima para os trabalhadores da GESPISA, ela é péssima para a sociedade, porque nós temos vivido isso em Teresina, né, o aumento da tarifa de forma absurda e a mentira, né, que nos contam que com o capital privado a melhoria dos serviços vai acontecer, e nós temos vivido aqui em Teresina que não tem acontecido. Candidato, fazendo esse comparativo com a situação de Teresina, com a PPP que foi feita em Teresina, como é que o partido avalia o resultado? Um fracasso. Você, assim, inclusive, recentemente a gente teve várias reuniões, inclusive com o sindicato do setor, né, que organiza hoje, que é a principal ferramenta de organizar os trabalhadores e trazer essa reclamação para dentro da sociedade, sim, uma avaliação assim, absurda, né, e é visível. Eu moro, por exemplo, na Zona Norte. Nos últimos 3 meses, na Zona Norte, faltaram água todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Eu moro no Buenos Aires. Naquela região, nos últimos 3 meses, tem faltado água todos os dias. Se você não tem, né, um reservatório, uma caixa d'água para armazenar, você vai passar o dia inteiro. Ontem, vários vizinhos, né, na minha casa foram buscar água porque assim, chega de madrugada rapidamente e vai embora. Mas a tarifa tem chegado. A energia elétrica começou o ano, né, com um aumento de 25% no valor da tarifa. E, por exemplo, para cortar, é assim que passa do vencimento. Para religar, famílias brigando, passam semanas, 3 semanas, já passaram um mês para conseguir ter a religação, né? Atendimento tem piorado bastante. Eu fiz uma mudança recente e fiz uma simples religação. Se eu não tivesse entrado no PROCON para conseguir a minha religação, já estava com 3 meses tentando, os funcionários já não sabiam mais o que fazer, porque não conseguia fazer a religação do serviço de energia elétrica. Então, essa é um pouco do drama que nós temos vivido, né? Então, essa política privatista não tem servido. Você vai fazer uma viagem, visitar a família, por exemplo, na cidade aqui do interior do estado, você vai na rodoviária para fazer xixi, usar o banheiro, tem uma taxa. Então, você reúne os amigos, vai fazer uma confraternização no parque da cidade ou no parque da cidadania, tem uma taxa. Então, é uma lógica que toda a nossa vida é cerceada por uma política privatista, que tem aumentado o custo de vida para o nosso povo, e o salário mínimo nem de longe consegue acompanhar isso, né? Então, hoje o salário mínimo de 1.400, já tem pesquisa que há muito tempo aponta que para estar garantindo dignidade, o básico para uma família hoje no Brasil, o salário tinha que ser mais de R$6.000, né? Então, aí estamos em torno de 1.410. Então, tem uma disparidade grande, né? Isso tem um impacto grande. Assim, bem básico, né? Até para evitar cálculos matemática, é só olhar o que é que a Constituição diz em relação dos gastos, ao que, né, o salário mínimo garante. Se você considerar todos aqueles itens ali, pegar o básico de cada um, dá então ideia do valor que deveria Exatamente. ser. Então, não é nem a regra de uma alta qualidade de vida, não é para estar garantindo o básico de uma família, né? Então, tinha já em torno de R$6.000. Mas essa realidade anda muito distante, né? Então, isso tem... Imagina, vivemos num país que 50% de quem está trabalhando hoje trabalha sem nenhum direito trabalhista garantido, né? Então, a uberização, a terceirização tem crescido bastante em todos os setores da economia brasileira, tem afetado muito, né, os ganhos e também as condições de trabalho. Aí você tem gente trabalhando sem férias remuneradas, sem 13º, e 92 milhões de brasileiros em segurança alimentar, né? O Piauí figura hoje no segundo estado que tem uma parcela grande de suas famílias em segurança alimentar gravíssima, né? Então, e uma cidade que aí saímos da pandemia com aumento de 300% das pessoas em situação de rua, né? E nenhuma política de habitação sendo construída. E é aquela coisa, né? Você às vezes você consegue enxergar isso, mas você fica às vezes refém de uma lógica que você não é chamado a participar. Então, hoje, por exemplo, a gente graves problemas no transporte, graves problemas na saúde e na educação. Aí os principais gestores, né? Seus filhos, sobrinhos não estão matriculados na rede municipal de educação, não utilizam do SUS, pelo contrário, se fica doente, vão para os melhores hospitais privados do país, né? Quem decide sobre o transporte há muito tempo não pega um ônibus, né? Então, essa é a dinâmica. Então, quem decide não somos nós, mas nós que vivemos, né, essa precariedade.
E, inclusive, acho que a gente tem essa proposta, né, de que se você quer estar, né, num cargo público, né, um gestor público devia assumir esse compromisso, né? Se você de fato quer transformar a Teresina, pode assumir um compromisso, então, de ter seus filhos, ter seus sobrinhos matriculados, né? De utilizar o SUS. Interessante, né? Se você, essa proposta. Se você é o mínimo para você. A ideia é como é que você vai gerir a pasta da saúde pública se utilizar você não utiliza a própria saúde pública. Como é que você vai ter um compromisso real de resolver o vice, né, do atual prefeito saiu, né, dizendo que dá mal gestão, né, de milhões na saúde no município. A gente vivenciou a própria energia elétrica da Fundação Municipal de Saúde sendo cortada. O superlotamento absurdo, falta de insumos, falta de profissionais dentro dos hospitais, ou as empresas retirando os equipamentos por falta de pagamento. Essa tem sido a tônica dos últimos 4 anos. Aí como é que você não utiliza? Você não precisa acordar 3 horas da manhã para conseguir uma consulta, você não precisa esperar 6 meses para conseguir uma consulta com um especialista, mais de ano para conseguir fazer uma cirurgia, e você vai resolver o problema? Vai entregar mesmo, para achar que a saída é entregar a gestão para a iniciativa privada, como tem acontecido a nível de Estado. Mas assim, essa precarização da saúde era uma precarização também que chega até os planos de saúde privados também. Tem várias especialidades, e isso a gente tem recebido relatos de pessoas que pagam planos caríssimos, que você vai marcar uma especialidade daqui a um mês e meio, quer dizer. Então, essa precarização realmente é algo que tem se generalizado, né? Não tem chegado na educação, tem, mas na saúde isso tem acontecido também. Candidato, o diagnóstico assim, bem superficial, mas o diagnóstico geral do partido em relação aos desafios, caso o partido chegue à Prefeitura de Teresina, caso o senhor chegue à cadeira de prefeito, os desafios hoje que se apontam como, que se mostram como urgentes, assim, precisam ser resolvidos logo. Assim, a gente tem trazido como prioridade, pelo menos, esse debate de direito à cidade, né? Que aí envolve essa questão do transporte público, que com certeza o transporte público de Teresina hoje é um dos piores que a gente tem entre as capitais do Nordeste, se duvidar, né, um dos piores hoje transportes no país. Então, para a gente é uma questão fundamental, porque é direito à cidade, né? Você precisa do transporte funcionando para conseguir acesso à escola, para conseguir acesso à universidade, para conseguir acesso ao seu trabalho, à oportunidade de lazer. E que, de fato, assim, nos últimos anos temos vivenciado um abandono muito profundo, assim. E temos dito, né, que hoje se tem apontado, né, os empresários do setor falam que para resolver o problema é necessário mais incentivo, né, por parte do poder municipal. Então, mais dinheiro público, né, investido para conseguir resolver. Mas a gente acredita que, se é para ser assim, a gente defende, então, a municipalização do transporte, né? Porque se é para colocar o dinheiro público, é o central para conseguir, de fato, garantir um transporte de qualidade, pois que seja o município assuma, de fato, né, a administração, o controle, né, e o planejamento do transporte na cidade. Porque se você coloca mais dinheiro público e aí o empresário continua naquele lugar de continuar lucrando, mesmo sem ter ônibus, né, tendo ou não tendo, sendo com ar-condicionado ou não sendo, passando nos horários ou não, ele vai continuar lucrando, né? Então, você vai... aí que adianta também você garantir, por exemplo, o passe livre para alguns setores, em especial para os estudantes. Vai passar 2 horas, né? Vai ficar numa parada sem proteção nenhuma, né? Não vai ter ônibus para voltar para casa. Então, o que adianta você ter um direito se aquele direito não vai ser constituído com qualidade, né? Então, para a gente é fundamental. E a questão da revitalização do centro, né, de conseguir trazer vida para o centro da cidade, partindo de um processo de colocar o povo para viver no centro da cidade, né? Então, a gente viveu, nos últimos anos, uma política de habitação que tendeu a jogar, né, o povo mais pobre para as periferias da cidade, onde o acesso à saúde, educação, saneamento é mais difícil, né, acesso ao comércio, ao emprego é mais difícil. E que hoje tudo isso se concentra, em especial, nos centros das cidades, né? Então, nós temos um centro completamente abandonado. Então, a revitalização, trazer vida para o centro, é conseguir que o povo consiga habitar e ter acesso. Um componente aí, candidato, eu não sei se o senhor concorda, que é o seguinte: Teresina já não tem praia, né? Não tem como as outras capitais praia. E se não tem um centro que funciona de forma pulsante, culturalmente, pessoas morando, movimentação, realmente a tendência é estagnação e essa desertificação do centro, né? Chega a partir das 4h30 em diante, você tem praticamente
acho que 70% dos prédios fechados, sem contar que eles estão fechados permanentemente, né? E acho tanto esse aspecto da cultura, tanto no sentido de fazer de forma mais permanente, né? Fazer com que... Porque, por exemplo, aqui no centro tem, por exemplo, o Sindicato dos Servidores do município, né, o Sindicerme, que, por exemplo, tem uma atividade cultural que reúne, né, os seus servidores, né, aqui no centro da cidade tem o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário, que também tem uma programação cultural, né, que no centro da cidade, para os seus servidores. Você vê que é possível fazer, né, se um sindicato, né, uma associação consegue se organizar para ter, né, uma política mais permanente de fomento à cultura, né, de visibilidade para os artistas, é possível que o município assuma esse compromisso, né, de conseguir que, a partir de políticas públicas permanentes, de investimento, se tenha espaço para os artistas, porque nós temos muita cultura sendo produzida no centro e nas periferias da cidade, né, e fazer um processo também que seja descentralizado, né, por exemplo, uma casa de cultura por zona da cidade que consiga fazer esse espaço, né, físico de acolhimento, de fortalecimento. Não só a casa cultural ali no centro, mas nas zonas... Fazendo oficina de teatro, de música, colocando a juventude para ter um espaço que consiga ter acesso ao cinema, consiga ter acesso ao teatro, aos instrumentos musicais. E é possível que se faça dessa forma. Igual, por exemplo, o restaurante popular, numa cidade que aumentou, né? Temos essa realidade de insegurança alimentar. Aumentou a população de rua? Aumentou a população em situação de rua, mas só temos um restaurante popular que é a responsabilidade do município, né? E a gente sabe que não se faz tudo de uma vez, mas é necessário começar por alguma coisa, de descentralizar, de conseguir colocar também os restaurantes populares, pelo menos se não conseguimos fazer por bairro, pelo menos por zonas da cidade, conseguir descentralizar, facilitar, né, o acesso à alimentação com qualidade para o nosso povo, né? E que você não vê, assim, inclusive passou boa parte da pós-pandemia, né, assim, sem condições mínimas, você não tinha um ventilador funcionando, né, as condições sanitárias bastante precárias, assim, e o povo comendo, assim, um preço muito acessível, né, mas, assim, em condições de saúde, assim, de saneamento, assim, bastante precárias, assim. Então, acho que essas questões hoje, inclusive, ontem mesmo estava tendo uma escola que pegou fogo, né, aqui na cidade. E essa, infelizmente, não tem sido a exceção, né? No começo do ano também, uma escola que ficou completamente eletrocutada, né? Não conseguiu iniciar o período letivo porque, assim, não tinha como ter acesso ao ambiente da escola. Candidato, um ponto que eu acho bem interessante, que o senhor tem trazido durante suas entrevistas, as suas participações, é essa valorização dos conselhos populares. O senhor fala, inclusive, no início da sua entrevista, os conselhos em diversas áreas, transporte, saúde, os conselhos de bairro, a questão do orçamento popular. Qual a estrutura que a UP defende, que seria uma estrutura ideal para a discussão da aplicação dos recursos em todas as áreas? Então é isso, assim, primeiro que é isso, quando a gente fala de construir uma política, como fazer uma política diferente, né, que não seja exatamente essa que a gente critica, né, exatamente construindo condições para que a experiência política seja de fato democrática e que o povo consiga ter acesso a essas discussões, porque a gente olha para os partidos e vê que as decisões são tomadas assim dentro do gabinete, né, o parlamentar dissocia a sua atuação, né, os seus projetos dos movimentos sociais, um personalismo grande na política, né? Então, o mandato parece que é da pessoa e não do partido, o mandato é dele e não de quem elegeu. E que é preciso, então, criar formas de envolver o povo nessa tomada de decisão sobre os rumos. Inclusive isso, temos o orçamento, né? O orçamento, antes de ser enviado, por exemplo, para a Câmara, passar essa discussão por todos os conselhos, né? Então, o conselho, por exemplo, de saúde, fazer uma reunião, né? Discutir aquilo que são... Porque o conselho tem as condições técnicas, né? E de conseguir estabelecer aquilo que é prioridade, né? Aquilo nesse ano, o que vai ser central, como o recurso deve ser administrado. Na educação, da mesma forma, são conhecedores profundos do dia a dia da educação, daquilo que são os principais problemas de estrutura, né? Então, você pensa, hoje nós temos uma cidade como Teresina que não chega nem a 50% das escolas que tem biblioteca. Estou falando de bibliotecas. 50% somente das escolas em Teresina tem biblioteca. Para os laboratórios, 70% não tem nem laboratório de informática. Se for laboratório de ciências, 80% das escolas não tem.
Então, assim, é necessário fazer uma política, né, de médio, curto e longo prazo, né, que o orçamento seja pensado nisso. Então, o orçamento da saúde, aquilo que é fundamental do ponto de vista estrutural, que vai ser o foco no primeiro momento, né, e o planejamento a partir disso. É possível que todos os conselhos façam as suas reuniões, façam o seu planejamento, a discussão do orçamento e já leve para a Câmara um orçamento, né, por exemplo, 2025, um orçamento que consigam contemplar todas essas discussões, né, que se processa a partir da necessidade de organização dos conselhos. Candidato, nós temos... Claro que aí não significa que é tudo um universo perfeito, né? Não, é uma discussão. Porque aí, né? o conselho, um conselho possa dizer que precisa de muito mais orçamento do que consegue o orçamento comportar. Então, também é necessário também uma organização, uma interligação entre as discussões, né, entre os conselhos, uma intervenção também, um acompanhamento da gestão municipal para conseguir organizar o que é prioridade, o que não é, o que vai ser um segundo momento, o que pode ser um terceiro momento. Então, não é uma receita de bolo, né? Mas é uma forma de que o povo consiga decidir e que o conselho cumpra um papel mais real, né? Nós vamos colocar 30 segundos, o tempo está esgotado, mas vamos colocar aí 30 segundos, que é para as considerações finais do candidato. Só tem a partir de agora 30 segundos para se dirigir a quem nos acompanha para as suas considerações finais. Não, eu queria reforçar novamente, né, o nosso agradecimento pelo convite, a possibilidade de estar aqui conversando um pouco sobre o nosso programa, sobre os desafios dessa luta eleitoral. A gente sabe que, de fato, é um processo muito desigual, mas que ele se faz necessário, né? Uma organização como a Unidade Popular, um programa, né, como o que a UP tem defendido para essas eleições, é fundamental hoje para garantir uma Teresina que seja para a maioria do seu povo, né? Então, hoje nós temos uma cidade que ela é pensada e gerida por uma pequena minoria, né? E a grande maioria dos trabalhadores e do povo de Teresina que precisa, de fato, de uma política pública efervescente, de uma política pública que consiga resolver hoje os problemas centrais que a gente vive no nosso cotidiano. Essa política pública não consegue chegar, o orçamento não consegue chegar e o nosso povo é sempre chamado a votar, nunca chamado a decidir, e o nosso objetivo com a nossa candidatura é reverter esse cenário, né? Conseguir fazer com que o povo seja poder, que as discussões sobre a cidade estejam no centro e pensar e discutir a partir de nós, né? Porque não dá mais para quem decida sobre o que a gente precisa para a nossa vida, sejam pessoas que não têm um compromisso e nem têm essa vivência, né? Então, como eu falei, decide sobre transporte, mas não pega um ônibus, né? Decide sobre educação, mas não utiliza, não tem seus filhos matriculados, seus sobrinhos, precisa do SUS, não precisa do SUS, mas decidir como o orçamento funciona, aquilo que é prioridade ou não. Então, a gente quer reverter essa lógica e trazer o povo para decidir sobre os rumos de Teresina. Obrigado, candidato, pela presença. A gente quer agradecer. Prazer recebê-lo aqui